Salve, salve família Tricolor, estamos aqui para mais um vídeo do canal Tricolorizando. Falar do empate nessa noite de domingo, Dia das Mães, né? Um beijo para todas as mamães que acompanham o nosso canal, especialmente para minha, a mãe do Pra meu minha mano também. Guilherme. E 1-1, né? Placar bom, né? Fora de casa contra o time do Fortaleza. Só que a atuação, mais uma vez, fica a desejar. Mais um jogo muito ruim do São Paulo. Um time sem movimentação, um time sem construção de jogada, um time sem velocidade. E isso a gente já vem acompanhando há um tempo, né? A gente tá batendo na mesma tecla querendo ver essas melhoras e não tá acontecendo, né? O Rogério vem alternando com jogadores, muitos campeonatos pela frente, muitos jogos difíceis, né, nesse meio. Só que o padrão de jogo ainda não está sendo encontrado, né? Tem jogos que a gente faz legal, que é principalmente quando a gente joga em casa, né, no Morumbi, e essa dificuldade de ganhar fora de casa é enorme, né? Quando joga fora, não consegue jogar absolutamente nada, o time fica totalmente à mercê do adversário, o adversário atacando o tempo todo. Hoje foi mais ou menos isso, né? Embora o Fortaleza não tenha assustado tanto, por não estar numa situação tão legal, tudo bem, começo de campeonato, Fortaleza fez o seu quarto ou quinto jogo, né? Tem um jogo a menos ainda, acho que fez o quarto É, jogo, ele né? fez o quarto jogo, é. E fez o primeiro ponto agora, né? Então é um campeonato muito difícil. Que o que eu digo, o começo é muito importante. Os 10 primeiros jogos contam muito. E o Fortaleza tá aí com 4 jogos sem ganhar. Dificulta a vida deles, porque eles ficam ali é, na última posição, tudo bem, é começo, igual eu falei, mas pô, a gente passou por isso em algumas vezes em começos ruins, né? E é muito difícil sair. Mas o empate é bom, né? Por ser fora de casa, por ser contra o Fortaleza. Só que é isso de que incomoda, né? A falta de volume de jogo, falta de tentativa de principalmente de fora da área. O São Paulo não arrisca de fora da área, não chuta. Não E chuta. hoje, graças a um grande passe do Igor Gomes que ele encontrou o Luciano no segundo tempo, São Paulo fez o gol, porque foi o único momento bom do São Paulo. O goleiro do Fortaleza, o Max, não fez uma defesa sequer. O Jandrei ainda acho que fez uma ou duas, né? O Fortaleza também não assustou muito não o São Paulo. Achei a defesa bem postada, achei que o Arboleda e o Diego Costa ganhou tudo. O Arboleda no alto e o Diego Costa embaixo estão muito bem. O Arboleda que ganha a posição de volta, né? Ganhou do Léo a posição e estão indo bem. O gol que a gente toma é um gol de uma falha de posicionamento absurda do Wellington. Tudo bem, é difícil culpar só um jogador, né? Mas a falha de posição dele é muito grande, é grotesca, né? Coisa assim de. Nem Vars eu acho que o cara falha assim na marcação, porque senão, né, vai Foi dar ruim pra ele. nível, foi nível Roberto Carlos na Copa de 2006. Total. Muito ruim. Tem uma foto, né, que mostra o Pikachu livre, absolutamente livre, e o Ayrton dentro da área, junto, colado com o Diego Costa, marcando um cara só, os dois. Nada a ver, horrível a marcação, e Pikachu por trás fez o gol, um bonito gol até, acho que pegou de primeira. Essas coisas que isso acontece com o São Paulo, né? O cara acertou um chute de chapa no alto. Não, É incrível, puta né? golaço, né? É muito Mas assim, golaço. Golaço, mas isso acontece com o São Paulo, esses golaços, se né? é um jogador do São Paulo chutando essa bola, meu Deus, a bola Ah, vai lá essa no chapada no alto é muito difícil de pegar. Muito méritos difícil. E o ao Iago Pikachu Pikachu. conseguiu. Pô, tá. É muito bom jogador, na minha opinião, né? E vem de muitos anos bons aí, Vasco. E no Fortaleza também, pô, tem arrebentado. E primeiro tempo não dá nem pra falar, porque não teve jogo no primeiro tempo, tanto pro São Paulo quanto pro Fortaleza. Os dois times muito bagunçados, não conseguiam fazer absolutamente nada. Foi no segundo tempo mesmo que deu uma melhorada, que o São Paulo fez o gol com o Luciano. Acho que, se eu não me engano, foi com 14, 16 minutos de primeiro tempo. É, De segundo tempo, o gol por aí. por aí. E o Fortaleza empatou lá pros seus Tipo uns 30 10 minutos minutos, depois, eu acho. uns 20 e poucos, né? Não É, foi tudo isso, não. Mas
foi basicamente isso que aconteceu no jogo, né? Não teve muitas oportunidades, foi um jogo muito ruim. E o Rogério Ceni depois fez algumas alterações que eu acho que não foram legais. Voltou com. Depois do Guilherme passar a escalação, mas a gente teve a novidade do André Anderson, né, no meio-campo, que no primeiro tempo não jogou, não deu nem pra criticar, né? O Colorado, que é um cara que entra como titular de novo, mas sentiu, né? E saiu ainda no primeiro tempo para a entrada do Pablo Maia, que entrou mal também. Tá com a sequência ruim de jogos, né? Não sei se precisa voltar pro time para pegar mais uma confiança ou se precisa ficar num banco mesmo, né? Não sei. Provavelmente no próximo jogo ele vai ser titular porque o Colorado sentiu e acho que não deve jogar. Mas não jogou absolutamente nada. Perdido. Ainda não se achou, na verdade, né? Não se achou do São Paulo Colorado. E não dá pra ser titular. Mais uma vez foi titular e mais uma vez jogou mal. Nestor tá irreconhecível, vem de jogos muito ruins. E o único cara que a gente pode, além da defesa que eu já elogiei, o Jandrei, acho que achei ele bem seguro no gol. Mas as laterais hoje não funcionaram. O meu campo, o primeiro volante ali, nenhum que jogou bem. O André Anderson também não dá pra falar, porque só jogou o primeiro tempo, não apareceu muito. E Patrick entrou até. muito erro de passe, né? É, Tá muito. louco. O erro bobo, né? Erro assim de passe muito perto um do outro. É bem difícil. E o Igor Gomes, que é o cara que a gente criticou muito, que todo mundo criticou, né? Vem de uma sequência muito boa de jogos, né? Vem uma sequência de 5, 6 jogos aí muito bem. E ele consegue achar um passe extraordinário pro Luciano no segundo tempo, que entrou também, o Luciano começou no banco. Entrou no. O Luciano entrou no lugar de quem? O Patrick entrou no lugar do Nestor, ele entrou no lugar do André Anderson. Ah, tá. É isso mesmo. Só jogou com o Caleri ali, centroavante só no primeiro tempo, né? Nossa, De coitado do atacante. Caleri. Entrou em campo pra apanhar só. Só apanhou. É, o jogo do Caleri, lutar, 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 sozinho lá na frente. E o Luciano entrou e acabou fazendo o primeiro gol do jogo. Um bonito gol, né? O Igor Gomes achou uma bola maravilhosa pra ele e ele conseguiu fazer o gol no facão, uma jogada muito bem trabalhada dos dois. Mas só. Depois entraram o Éder, né? Esse era um jogo pra correria e ele tirou o Caleri e colocou o Éder. Acho que podia ter colocado ou até o Marquinhos ali pra botar um gás, já que o Fortaleza estava bem cansado no final do jogo. Mas é aquele resultado bom, que é fora de casa, contra o Fortaleza, mas que dava pra ter ganho, né? Dava pra ter ganho, dava pra ter segurado aquele 1-0, que seria muito importante e nos deixaríamos aí líderes, né, do campeonato, que acho que é até O, bobagem. o Corinthians, como o Corinthians ganhou, o Corinthians é Por líder, saldo, né? o Corinthians manteria. Só que o Corinthians ganhou. O Corinthians tá com 12 pontos. O São Paulo chegaria a 10 só. Que é o caso do Mas Santos agora. O Santos tá com 10. esse começo de campeonato não dá pra ficar falando de tabela. Eu nem gosto de falar de tabela nesse começo, porque eu acho suicídio, né? A gente tá na quinta rodada. Então, é o que eu falo, tá? Campeonato Brasileiro, a partir da 10ª rodada a gente começa a falar de tabela. Mas deixaríamos a gente numa posição melhor, claro. Mas é igual eu falei, o placar pode-se dizer normal. O que não é normal foi o futebol que a gente apresentou mais uma vez. A gente precisa de um cara rápido lá na frente que não tem, né? Esse cara podia ser até o Marquinhos, mas não vem bem também. Não começa bem os jogos quando ele é titular. E o Éder não é esse cara super rápido, o Caleri nem se fala, o Luciano é o cara que mais ajuda ali nessa questão, o Alisson é o cara rápido, mas não é um cara driblador. Então, o Rogério já tinha até pedido essa contratação de um cara rápido, de um jogador aí das beiradas do campo. Eu acho que tá faltando muito disso. Um cara que dribla, um cara que arrisca. No São Paulo não tem, né? E a gente fica à mercê de um passe genial que o Igor Gomes deu hoje, senão não acontece nada. Mas basicamente isso. É isso Não mesmo. chuta de fora da área, não tem uma jogada trabalhada. O lateral a gente sempre sabe que vai jogar na área. São jogadas típicas, né, do São Paulo, não muda. Então, agora, a frase que eu gosto de falar, vira a chavinha. Quinta-feira é o Juventude, na Arena Barueri, né, Copa do 7 Brasil. horas, né? 7h30. Pela Copa do Brasil, 7h30 na quinta-feira.
lá na Arena Barueri, Morumbi vai estar para shows aí. Então, vamos ver. Tem que melhorar porque senão a gente não passa do Juventude não. A Juventude que engrossou aí pro Inter hoje, é um time que é chato de se enfrentar. E o Inter foi lá e não conseguiu ganhar. Foi empate, né? Foi 1-1, né? Empataram no finalzinho o jogo do Inter. Mas é um time chato, né? Tanto é que a gente já sofreu bastante com eles lá pra conseguir o empate. Então vai ser um jogo que eu acho que o São Paulo ainda vai sofrer pra passar de fase. Mas é obrigação. É obrigação. Se cair vai ser vexame total, na minha opinião. Não tem como deixar essa vaga escapar, principalmente porque entra uma grana, o financeiro ajuda também. São Paulo tá precisando, né? E dá uma Na moral verdade, também, né? quem não tá precisando hoje, né? No financeiro melhor. O financeiro. Então, pois é. Então é um jogo aí importante que, igual você falou, dá moral, levanta a autoestima, se classificar bem, né? E eu acho que a Arena Barueri vai receber um público legal, né? Acho que a torcida do São Paulo tem comparecido aí. Até de segunda-feira, às 7 da noite, a galera vai e enche 30 mil. Então 30 mil na Arena Barueri vai ficar arrebotada de gente, né? Oxe, você é louco. É. Lotação Mas máxima é daí, né? isso. Porra. Então vai ser um jogo legal da gente se ver. Espero que o São Paulo apresente um bom futebol, né? Já que tá em casa, né? Vamos dizer que tá em casa. Não é no Morumbi, mas né, vai ter a torcida a seu favor. Acho que vai ser um jogo legal de se ver. Espero, né? Espero. Esperamos, né? A esperança a gente acaba não perdendo, né? A gente gosta, a gente ama isso aqui, então não tem como. Se a gente perder a esperança, acabou a graça. Aí já era. Né? A gente não assiste mais. É. Mas é isso. Temos o futebol melhor aí e pensar no Juventude precisa muito dessa classificação. É isso. Fala, Gabriel. Fala, galera. Foi realmente tudo isso que o Gabriel falou. Foi mais um jogo muito fraco do São Paulo, que, assim, ele até vinha numa sequência legal, né? Ganhou do Jorge Wilstermann fora, ganhou o Clássico contra o Santos, jogou bem os dois jogos. Bem assim, né? Contra o Jorge Wilstermann não foi o jogo da Sul-Americana, né? Aquele negócio meio lento e tal, mas venceu fora e tal. Que é raridade, né? São Paulo vencer jogos fora de casa. Depois ganhou um clássico contra o Santos. E esses dois últimos jogos contra o Everton na Sul-Americana e esse de hoje, eles preocuparam bastante. Lógico, é normal, você não vai jogar todos os jogos bem, mas o São Paulo teve um chute a gol em dois jogos. Entrou, foi o do Luciano hoje, mas é muito pouco e assim, essa é a minha reclamação, porque assim, você empatar um jogo que você não joga tão bem na Sul-Americana, como o São Paulo fez contra o Everton, você empatar fora, ok, você é líder do grupo, garantiu a classificação praticamente com o empate, beleza. Hoje é a mesma coisa, empatar fora com o Fortaleza, principalmente como o Fortaleza vem bem, é aquele resultado que quando você olha a tabela no começo você fala, pô, aqui é um empate, aqui você pode perder pontos, sabe? Mas a questão é o futebol apresentado mesmo. Eu tava falando com o Gabriel aqui, antes da gente começar a gravar, que é um negócio que você vê que, sei lá, parece que não vai pra frente, entendeu? Lógico, de novo, foi um jogo. Pode ser que o São Paulo ganhe do Juventude de 5-0 e eu fale, caramba, o São Paulo vai ganhar tudo. Porque futebol é isso aí. Só que você vê às vezes que quando pega uma sequência legal, acaba tendo um jogo assim de novo e depois repete outra atuação ruim e mais uma e fica nisso, sabe? E hoje foi mais um jogo que o São Paulo jogou muito mal. Primeiro tempo, assim, uma quantidade de erro absurda, assim. Individualmente ninguém se destacou também, assim, tirando o Igor Gomes, né, que fez mais um bom jogo, que achou, pô, passe genial dele ali pro Luciano, baita achada, coisa que o São Paulo não tem. O Gabriel tava falando também, antes da gente começar a gravar, que foi um gol diferente, assim, porque a gente vê, por exemplo, foi falado, né, que até então o São Paulo tinha feito 8 gols no campeonato e 5 tinham sido de cabeça. O São Paulo não é uma equipe criadora, uma equipe que cria muitas chances de gol, que tem um achado assim como foi o Igor Gomes hoje, esse passe. E foi um gol diferente. O Luciano se movimentou bem, o Igor Gomes achou ele com um belo passe, o Luciano finalizou bem, fez o gol. Mas o São Paulo ainda tem essa dificuldade de criação, principalmente quando ele joga fora de casa. Assim, parece outro time o São Paulo, quando ele joga em casa e quando ele joga fora.
Esses 2 últimos jogos que foram muito ruins, coincidentemente foram fora. E quando o São Paulo joga. Assim, só pode ser a torcida, né? Eu acho que o calor da torcida quando o São Paulo tá jogando em casa inflama e você acaba, sei lá, você acaba tendo um ímpeto maior, você tenta mais, você se arrisca mais, porque fora de casa o São Paulo realmente não consegue fazer isso. E é isso que preocupa, eu acho. Porque um mata-mata na Copa do Brasil, caso se classifique contra o Juventude, o jogo que você vai jogar fora de casa, a gente não consegue confiar. Na Sul-Americana, a mesma coisa. Jogos difíceis do brasileiro fora de casa, também não dá pra confiar. A gente viu contra o Flamengo, por exemplo. Então, eu acho que essa é a principal reclamação, que às vezes o São Paulo joga partidas muito ruins, principalmente quando é fora de casa. E hoje foi mais uma delas. Assim. A partida contra o Everton e essa de hoje não dá um jogo meia boca. As duas foram muito ruins. Hoje até melhor porque conseguiu fazer um gol, tá? O adversário era melhor. Mas criou muito pouco e o Gabriel falou essa questão de falta de velocidade e falta mesmo. Falta um cara que, quando você tá num jogo como o de hoje, que, pô, nada tá dando certo, muito erro de passe, o time não cria nada, tem que ter esse cara que é driblador, que consegue ir pra cima, que ganha uma bola ali na lateral, que corre. E o São Paulo não tem esse cara. Eu acho que falta isso. Hoje, por exemplo, eu também achei que era jogo pro Marquinhos entrar, principalmente quando ele tirou o Caleri. Porque tirar o Caleri e colocar o Éder naquela situação do jogo não mudou nada, entendeu? Não mudou nada. Se brincar, piorou. Porque o Caleri, às vezes sobra uma bola pro Caleri lá dentro da área, ele faz. O Éder ele não é esse cara. Então, o Fortaleza muito cansado, tá uma maratona de jogos aí. Vários jogadores sentindo. Pra mim, era um jogo pro Marquinhos, que, pô, velocidade, drible, time dos caras cansados, mas o Rogério não optou por fazer essa mudança. E falta muito isso mesmo. Falta alguém que possa brilhar individualmente quando o time não vai bem. E o São Paulo realmente não tem isso e tem que buscar. Assim, não sei se eles veem isso como uma necessidade, né? Eu acho, o Gabriel também. Eu acho que tem que buscar alguém com essas características assim. Porque a gente só tem o Marquinhos e o Alisson, que o Alisson hoje, por exemplo, não fez um bom jogo, assim como o time quase todo, né? A escalação foi Jandrei no gol, que achei seguro até, não teve culpa no gol, né? Porque, pô, puta chute do Pikachu. Impossível. E assim, não fez muitas defesas porque, como o Gabriel falou, o Fortaleza também não, não assustou tanto. Jogou melhor que o São Paulo, mas não Será que assustou tanto. será que o Volpe pegaria, não? Ah, não, acho que não. É uma bola muito difícil, né? E, pô, É, o Volpe, né, a gente sabe. Chama tô gol pra sendo caramba. irônico, né? É, então. Eu pensei sério Ih, tá como se machucado, né? Ele tá machucado, né? tá machucado. Tá o Thiago Couto no É. banco. Thiago Couto parece, né? O nome, se você não tomar cuidado, você vai falar Thiago Volpe, né? Porque Thiago Putz, Couto, é você fala verdade. Thiago. É, Pois é. perigoso. Na lateral direita foi o Rafinha, que não fez um bom jogo, o Rafinha. Mal na marcação, mal na saída de bola, errando muito passe, fazendo muita falta. Pô, o Rafinha tem umas faltas que ele faz que me irritam muito, assim. Às vezes é jogada que, pô, o cara tá de costas pra ele, ele chega atropelando o cara, sabe? Lance bobo. Muito erro do Rafinha, assim como o Wellington na lateral esquerda também, que errou muito, erra no lance do gol. O Pikachu tá completamente livre ali. Assim, erro básico de um defensor, sabe? Principalmente do lateral. Que o São Paulo ele sofre com esse negócio de tomar gol com bola nas costas de lateral há anos. E não muda, né? Porque o Wellington ele tem como uma característica dele ser melhor defensivamente que o Reinaldo. E não foi o caso, principalmente nesse lance. Então, os dois laterais foram muito maus hoje. Eu acho que, se brincar, foram os dois piores, talvez. Muito mal os dois. A zaga, Arboleda e Diego foram bem até, conseguiram tirar tudo, como o Gabriel falou. O Arboleda consegue ganhar todas no alto. O Diego, com a velocidade dele, acerta a grande maioria dos botes. Na cobertura ele também é muito bom.
Então foram bem, eu acho que tem que ser a zaga titular, os dois. O meio de campo não funcionou, nem ninguém funcionou, tirando o Igor Gomes, né? Colorado muito mal, tanto saiu machucado depois, não sabemos aí quanto tempo vai ficar fora, né? É. Alisson mal, pouco participativo, assim, pouco participativo não, porque ele sempre tenta ser, né? Mas errando muito também. Nestor errou demais, saiu no intervalo. E o Igor Gomes, que foi realmente o que mais conseguiu se destacar ali. E na frente foram o André Anderson e o Caleri. O Caleri, na frente não, né? O André Anderson também estava ali no meio de campo. O Caleri estava lá na frente, brigando sozinho. Tomando porrada, dando porrada, caía no chão, tentava cavar falta e só ficou nisso, não finalizou uma bola. E aí depois disso, no intervalo, né, entraram o Patrick no lugar do Nestor, o Luciano no lugar do André Anderson. O Patrick também tem se esforçado muito, mas também não encaixou com o São Paulo ainda o Patrick. O Luciano conseguiu entrar e fazer o gol, mas também apareceu pouco, tirando o gol. Depois entraram... Quem mais entrou? Entrou o Reinaldo, né, no lugar do Wellington. O Wellington O pareceu que Reinaldo sentiu entrou. também, não sei se vai ficar É. fora, não sei. O Reinaldo entrou, que também apareceu muito pouco, o Reinaldo, foi mais pro final do jogo. Quem É, mais o entrou? Pablo Maia Ah, o do Pablo Maia entrou no Colorado, lugar do Colorado. na frente. Pablo É. Maia muito mal também. Acho que talvez tenha que ficar no banco. Até pra preservar ele É, mas também. Não então. é, não é queimar, não. Mas aí eu acho que ele tem que jogar, porque as opções não são tão boas. O Colorado não tá bem. Então agora machucou. O Gabriel Neves também entra e não entra tão bem. Tem o O Luan, né? Luan, Só que ainda não, o tá. Luan nem relacionado ele tá sendo. Então, vou ter que jogar pra dar confiança ao moleque. Porque se ele vai ficando no banco, aí vai acabar ficando, sabe, meio que enferrujado, não, sei É, lá. Eu acho melhor botar pra jogar. é. Pode ser também. Eu acho, Porque né? realmente, olhando por esse lado, realmente o São Paulo não tem. É, O então. São Se o Paulo Luan não. tivesse bem, agora era a chance do Luan ser titular. Mas o Luan nunca fica bem, pô. Nem relacionado ele tá sendo. Pois é. É porque a gente não tem esse primeiro volante de marcação sem ser o Luan ou o Paulo Tem, Maia, né? né, então. É os dois, então tem que ter. Realmente. Eu acho que ele tem ficado no banco justamente por isso, para preservar ele um pouco por causa desses erros. Mas ele vai ter que jogar, porque o Colorado não vai estar, então provavelmente vai É ser ele. difícil. E, e com o Colorado 100% também é difícil o Colorado jogar, meu Deus do céu. Viu? O Colorado também não, não convenceu Ainda ninguém não se ainda. achou, não. É, É. não. E aí entrou o Éder também, né, no final, no lugar do Caleri, que aí foi a substituição que eu falei que podia ter sido o Marquinhos, podia ter sido até o Rigoni mesmo. Você vê que o Rigoni, Sim. com a força de vontade dele, né, eu também creio que não mudaria muita coisa. Naquele É, calor de Fortal, pois vixe é, Maria. acho que ele não, né, mas Hum, o Marquinhos acho que poderia ter sido uma alternativa, mas enfim, mudou também, não mudou nada no jogo. E foi é, isso. O São Paulo teve outra atuação muito ruim e precisa melhorar muito se ele quiser passar do Juventude no meio da semana. Eu creio que vai passar, vai estar jogando em casa, né? Medo, né? Porque não é no Morumbi, já é fora de casa, né? Então, puta que pariu. é. Mas creio que tem tudo para passar, porque é um time melhor, é um time que quando joga em casa com a força da torcida sempre tem desempenho melhor. Então eu acho que o São Paulo consegue se classificar, porém ele não pode repetir as atuações que ele teve contra o Everton e nem essa de hoje, porque senão dificilmente saca essa vaga aí, e que seria muito importante para continuar brigando. Eu não acho que o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil, mas tem que estar no bolo. Você tem que estar pelo menos ali nas oitavas de final, nas quartas de final, E se vai classificando, você vai ganhando dinheiro, né? e o lado financeiro que é o mais importante, principalmente porque a Copa do Ah, Brasil é um caminhão de dinheiro cada rodada. Então tem que se classificar e vai ter que melhorar muito para poder fazer isso. E tem um pedido e clamor, né? Jogue com Luciano e Caleri no ataque. Por favor. é, Por favor. faz tempo que eu tô pedindo isso, mas acho que vai demorar ainda, hein? Por favor. Porque assim, eu entendo porque que o Éder joga, mas eu acho que o São Paulo, se ele tiver Caleri e Luciano bem, É difícil.
Eu acho que você tem um ataque. Por uns 5 anos você tem dois atacantes certo aí. Se os dois estiverem bem. Né? Então, eu acho que por um jogo que o São Paulo precisa vencer, eu acho interessante começar com os dois. Não sei. Provavelmente o Éder vai jogar, mas. Enfim. É isso. Foi mais um jogo ruim, mas o resultado no final das contas não é nada também pra gente ficar criticando. A gente critica a atuação. O resultado é 1-1 contra o Fortaleza fora de casa. Tá ok dentro do planejamento do Campeonato Brasileiro. Então, é isso. A gente volta aí na quinta contra o Juventude. Espero que classificados, né? Por favor, não quero fazer vídeo vexatório, Não, nem pelo amor de pensa, nem Deus. pensa. E é isso. A gente volta na quinta aí. Valeu, Gabriel. Valeu. Rapaziada que tem curtido aí os vídeos, que tem compartilhado, valeu mesmo. Siga a Ô, gente no continua Instagram. ajudando nós. É isso. Siga a gente no Instagram, tá aqui na tela, tá na descrição também. E quinta a gente tá de volta aí. Valeu e vamos São Paulo. Vamos.